Em 2006, São Paulo acordou em guerra. Ônibus pegando fogo nas ruas, comércio fechado, escolas vazias e nenhuma bomba, nenhum exército inimigo. Só um telefonema feito de dentro de um presídio. Quem deu a ordem controlava mais de 20 mil pessoas espalhadas pelo país. E fazia isso de dentro de uma cela. Quase 20 anos depois, essa organização não só continua existindo, ela cresceu. Hoje, opera em mais de 20 países e movimenta bilhões de reais por ano. Estamos falando do PCC e do Comando Vermelho, as duas maiores facções criminosas do Brasil. E a história de como elas surgiram diz muito mais sobre o Estado do que sobre o crime. Esse vídeo não é apologia ao crime, é a história de como o Brasil criou, dentro das suas próprias prisões, um problema que até hoje não sabe como resolver. Fica até o final, porque a última parte vai te mostrar algo que o governo nunca admitiu publicamente. Para entender como o PCC nasceu, você precisa entender como eram as prisões brasileiras nos anos 1980. Superlotadas, violentas, sem qualquer controle real do Estado. Presos mais fracos eram espancados, estuprados e mortos pelos mais fortes. Não havia lei dentro dos muros. Quem mandava era quem tinha mais força física ou mais aliados. Em 1992, no Carandiru, o maior presídio da América Latina, em São Paulo, uma rebelião terminou com a polícia invadindo as celas e matando 111 detentos, 111 mortos. Em um único dia, dentro de uma prisão do Estado, esse massacre virou o estopim que faltava para os presos se organizarem de verdade. O PCC, primeiro comando da capital, já havia sido fundado em 1993, um ano após o massacre, por 8 detentos na Casa de Custódia de Taubaté, a prisão mais dura de São Paulo. O lema fundador era claro: paz, justiça e liberdade entre os presos. A proposta inicial era proteger os detentos da violência do próprio sistema prisional. Quem entrava no PCC assinava um estatuto. Havia regras e hierarquia, proibição de crimes contra os próprios membros, uma estrutura que o Estado nunca havia oferecido dentro dos presídios. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho já existia desde os anos 1970, fundado por presos políticos da ditadura militar que ensinaram organização revolucionária aos criminosos comuns. Presos políticos e presos comuns dividindo celas. Os políticos trouxeram disciplina, ideologia e método. Os criminosos trouxeram rede de contatos e disposição para a violência. A mistura foi explosiva. O CV se expandiu pelas favelas do Rio usando uma lógica simples, onde o Estado não chegava com saúde, segurança e oportunidade. A facção chegava com dinheiro, proteção e pertencimento. Essa é a chave que explica o crescimento de toda a facção criminosa. Elas não crescem apesar do Estado. Elas crescem no espaço que o Estado abandona. Nos anos 1990, o PCC começou a se espalhar pelas prisões paulistas. A lógica era simples. Qualquer preso que aderisse recebia proteção. Quem ficasse de fora ficava vulnerável. Em poucos anos, o PCC controlava a maioria dos presídios de São Paulo. O Estado havia perdido o controle de dentro para fora, literalmente. Com o controle dos presídios, veio o controle do tráfico nas ruas. Presos coordenavam distribuição de drogas de dentro das celas, usando celulares contrabandeados pelos próprios agentes penitenciários. O celular dentro do presídio virou a ferramenta mais poderosa do crime organizado. E o Estado demorou décadas para tentar bloquear o sinal. E nunca conseguiu de forma efetiva. Em maio de 2006, veio o episódio que mostrou ao Brasil o tamanho real do poder que havia sido construído. O PCC deflagrou uma série de ataques coordenados em todo o estado de São Paulo. Em menos de 48 horas,
82 ataques a bases policiais, 17 bancos assaltados, 82 ônibus incendiados e mais de 40 policiais assassinados. A maior cidade da América do Sul foi paralisada. O governo federal convocou reunião de emergência. Ruas desertas durante o dia, comércio fechado. São Paulo, a maior metrópole do hemisfério sul, com medo de sair de casa. O mais assustador não foi o ataque em si, foi a coordenação. Tudo sincronizado, em pontos diferentes da cidade ao mesmo tempo, comandado de dentro dos presídios. Os ataques de 2006 foram uma mensagem. O PCC não estava pedindo para existir. Estava avisando que já existia e que podia paralisar o Estado quando quisesse. Após 2006, em vez de enfraquecer, o PCC mudou de estratégia. Reduziu a violência ostensiva e passou a investir em algo muito mais sofisticado: a expansão para outros estados e países. O PCC estabeleceu rotas de tráfico internacional pela fronteira com Paraguai e Bolívia. Passou a importar cocaína em escala industrial e exportar para a Europa e África. Hoje, o PCC tem presença confirmada em mais de 20 países. É considerado por especialistas uma das organizações criminosas transnacionais mais poderosas do mundo. Enquanto o PCC crescia pelo interior do Brasil e para fora do país, o CV consolidava o controle no Rio de Janeiro, mas enfrentava um problema interno que mudaria o mapa do crime nacional. Dentro do CV surgiu uma dissidência violenta. Ex-membros expulsos ou insatisfeitos criaram facções rivais, como o Terceiro Comando Puro e o ADA. O Rio virou um campo de batalha entre grupos que antes eram um. Essa fragmentação criou algo ainda mais perigoso: dezenas de facções regionais espalhadas pelo Nordeste, Norte e Centro-Oeste, muitas delas alinhadas ao PCC ou ao CV em busca de proteção e fornecimento de drogas. Estados como Ceará, Rio Grande do Norte e Amazonas, que nunca tiveram tradição de crime organizado ou estruturado, passaram a registrar guerras entre facções rivais pelo controle do tráfico local. Em Manaus, em 2017, uma rebelião em presídios controlados por facções rivais matou mais de 50 presos em poucas horas. Imagens de decapitações chocaram o mundo. O presídio, que deveria ser o fim da linha do crime, havia se tornado o quartel-general, o centro de comando, a escola de formação de novos criminosos. E aqui chegamos na pergunta que todo brasileiro já fez ao menos uma vez: por que o Estado não consegue resolver isso? A resposta tem 3 partes, e nenhuma delas é simples. Primeira parte: o sistema prisional brasileiro é uma fábrica de facções. Prender mais pessoas sem mudar as condições das prisões só aumenta o recrutamento das facções que já controlam esses espaços. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, mais de 800 mil presos, e mais de 40% das vagas acima da capacidade. Superlotação é o ambiente ideal para facções crescerem. Segunda parte: a corrupção dentro do sistema. Celulares entram nos presídios, armas entram, drogas entram. Tudo isso só é possível com a participação, ativa ou passiva, de agentes do próprio Estado. Há casos documentados de policiais que repassavam informações de operações para facções, agentes penitenciários que transportavam celulares, políticos que financiavam grupos criminosos em troca de votos nas favelas. Terceira parte: o vazio social. Onde o Estado nunca chegou com escola, emprego e saúde, a facção chegou com dinheiro, identidade e proteção. E o jovem, em situação de vulnerabilidade, escolhe o que está disponível. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos jovens recrutados pelo tráfico começou antes dos 15 anos. Muitos nunca haviam tido acesso a emprego formal, lazer ou qualquer perspectiva de futuro fora da criminalidade. Isso não é desculpa para o crime.
é um dado. E ignorar esse dado é a razão pela qual todas as políticas de segurança pública baseadas só em repressão fracassam no Brasil. Mas existe uma dimensão do poder das facções que vai além das ruas e das prisões, e que é a mais perturbadora de todas: a infiltração na política. Há investigações documentadas de candidatos a vereador e deputado estadual que receberam apoio de facções em troca de proteção política depois de eleitos. Votos entregues em bloco de comunidades controladas pelo crime. Em algumas cidades do interior do Nordeste, facções determinam quem pode ou não fazer campanha em determinados bairros. Candidatos que desrespeitam essa regra recebem ameaças. Ou pior, isso significa que parte do Congresso brasileiro foi eleita com o apoio, direto ou indireto, de organizações criminosas. E esses eleitos não têm interesse em aprovar leis que enfraqueçam quem os ajudou a chegar lá. É um ciclo perfeito de autopreservação. A facção garante voto, o político eleito garante proteção legislativa e o crime continua crescendo dentro de um sistema que deveria combatê-lo. E enquanto isso acontece, o debate público fica preso em dois extremos. De um lado, quem pede mais repressão e penas mais duras. Do outro, quem fala só em direitos humanos e reinserção social. Os dois lados têm parte da razão, e os dois ignoram parte do problema, porque resolver o crime organizado no Brasil exige atacar ao mesmo tempo a prisão, a corrupção e o vazio social. 3 frentes, ao mesmo tempo. Nenhum governo brasileiro fez isso de forma consistente. Alguns avançaram em uma frente e ignoraram as outras. Resultado, o problema cresceu independente de quem estava no poder. Há experiências internacionais que funcionaram. Na Colômbia, a combinação de pressão policial intensa, desmobilização negociada e investimento social nas comunidades reduziu drasticamente o poder dos cartéis. El Salvador adotou o caminho oposto: repressão máxima, prisões de segurança extrema, suspensão de direitos. Os índices de violência caíram, mas o custo em liberdades civis foi enorme e o debate continua. O Brasil ainda não escolheu um caminho. E enquanto não escolhe, as facções continuam se expandindo, se profissionalizando e se infiltrando em cada camada da sociedade. O que começou como uma organização de proteção dentro de um presídio em São Paulo, hoje movimenta um volume de dinheiro que rivaliza com o orçamento de municípios inteiros. E a pergunta que fica é a mesma de sempre: quem criou esse problema? Não foi só o crime. Foi um Estado que construiu prisões como depósitos humanos, que abandonou comunidades inteiras, que permitiu a corrupção prosperar por décadas. Entender isso não é defender o crime, é a única forma de combatê-lo de verdade, porque um inimigo que você não entende é um inimigo que você nunca vai vencer. Me conta nos comentários, você já sabia de toda essa história? Acha que o Brasil tem solução para esse problema? Ou já passou do ponto de retorno? Compartilha esse vídeo com alguém que acha que o problema do crime no Brasil é simples, porque ele não é. E quem acha que é, ainda não entendeu o tamanho do que foi construído. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente ainda tem muito para falar sobre o Brasil que ninguém explica direito. Até o próximo vídeo.